Boa tarde, está com o programa Eclésia. Dom Manuel Clemente marca novamente presença na rubrica O Passado do Presente. Será daqui a alguns minutos. Para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. Celebrar a memória para projetar o futuro. É este o tema do Encontro Internacional da Pastoral de Migrações que decorre por estes dias em Alfragide, em Oeiras. Numa altura em que a Obra Católica Portuguesa das Migrações celebra 50 anos de existência, este encontro reúne dezenas de sacerdotes e leigos que acolhem a diáspora lusa e os imigrantes que chegam ao território nacional. O programa do encontro prevê intervenções de responsáveis que trabalham em França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo e Alemanha, bem como nas dioceses portuguesas. A decorrer até amanhã, no Seminário dos Dionianos, em Alfragide, este encontro internacional pretende ser local de partilha e reflexão. Pretendemos fazer um encontro não de formação com grandes conferências, mas sim um encontro de partilha daquilo que se faz, da experiência e da vida concreta das comunidades lá fora e também dos imigrantes cá dentro, porque também temos a capelania, particularmente a capelania ucraniana de rito bizantino, que também estará um representante da Igreja da Ucrânia. Portanto, é a partilha daquilo que se faz, como é que nós estamos a trabalhar e também para podermos projetar o futuro, porque esta que é a ideia fundamental. O cinquentenário da obra católica é assim a altura para refletir sobre o passado, de forma a melhor encarar os desafios do futuro. Passados que são 50 anos, nós também assumimos a responsabilidade e também nos sentimos no dever de olhar para a capacidade que as nossas comunidades em Portugal devem ter de acolher aqueles que nos procuram. Que sabemos que nos últimos anos também é um número significativo e que normalmente são pessoas que chegam a Portugal em condições de alguma incapacidade de resposta aos seus problemas essenciais. Numa altura em que a crise financeira e social atinge todos os pontos do mundo, a ação da Igreja Católica na ajuda aos migrantes vive novos desafios. A Suíça é um país acolhedor, é um país de acolhimento. A primeira vaga dos anos 80 e anos 90 já passou e agora está uma grande vaga de imigrantes que chegou nestes anos 2000, 2010, 2012. Este ano que passou, por exemplo, entraram 11 mil portugueses na Suíça. Há uma nova vaga muito grande. E a Suíça é um país que acolhe bem. Sabe acolher, sabe receber, sabe dar condições de vida a quem chega, mas também está a sentir um pouco a avalanche. E há muita gente que chega e depois que não tem trabalho. São novos desafios. A gente tenta, do melhor modo possível, encontrar um lugar e encontrar, às vezes, trabalho. Mas o problemático é que no Luxemburgo você tem trabalho se você tem uma moradia. E você tem moradia sem trabalho. E também estamos tentando, através com o pouco dinheiro que a gente tem, a gente subvencionar e pagar um mês ao mínimo de locação de um apartamento ou se não de um quarto para eles poderem morarem e depois recomeçarem a fazer a vida. O encontro internacional termina amanhã com um passeio por Belém e uma Eucaristia evocativa dos 50 anos da OCPM no Santuário do Cristo Rei, em Almada. O trabalho desenvolvido pela Obra Católica Portuguesa das Migrações ao longo destes 50 anos será o tema do 70x7 do próximo domingo. A Diocese de Braga foi a grande vencedora da 7ª edição do Campeonato Nacional de Futsal de Padres, ao derrotar na final a Congénere de Viana do Castelo. O vencedor só ficou decidido nas grandes penalidades depois da partida ter terminado 0-0. A Clérigos Cup decorreu em Lamego, no pavilhão de Ferreirinho. Em primeiro lugar, isto é resultado de um trabalho que este ano viemos desenvolvendo, levamos isto muito mais a sério, com uma preparação, e essa preparação hoje ficou visível, quer dizer, a gente trabalhou e com alguma humildade, com algum querer e com algum espírito de sacrifício, este ano vamos vencida. Mas também, continuo a dizer, também tivemos a estrela da sorte do nosso lado este ano. Percursos de vida de trabalhadores desempregados de Setúbal no mundo do trabalho em mudança. É este o tema da tese de mestrado em Serviço Social do Padre Constantino Alves, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal. Uma tese sobre um tema atual, com o qual o Padre Constantino pretende também ajudar os seus paroquianos.
Nascido em Castelo de Paiva há 64 anos, foi no Porto que o padre Constantino Alves frequentou o seminário, trocando assim os campos da terra pequena onde brincava pelo desbravar de uma vida norteada pelos princípios do amor ao próximo. Desde sempre a preocupação com a classe operária esteve no centro das suas atenções. Em 1980 chega à Diocese de Setúbal, depois de ter sido operário durante 10 anos. É com esse conhecimento de causa que aborda na sua tese de mestrado em Serviço Social o tema do desemprego e das mudanças no mercado de trabalho. À volta deste tema do desemprego, há um conjunto de palavras que se fala hoje muito. Desregulamentação da legislação laboral, flexibilidade da legislação laboral, precariedade, desemprego estrutural, troika, crise económica, especulação financeira. Portanto, é um tema extremamente atual. Foi esta, de facto, a razão que presidiu ao conteúdo desta tese. Uma tese que analisa temas muito atuais e que conclui, entre outras coisas, que muitas das medidas laborais implementadas não são o melhor caminho para ultrapassar a crise. A flexibilidade hoje é apresentada, no fundo, pelo capital para poderem explorar, para poderem retirar direitos fundamentais aos trabalhadores, e transformou-se de uma necessidade económica, muitas vezes justificável, para uma necessidade de ordem filosófica, a uma necessidade das políticas neoliberais para aumentar a exploração dos trabalhadores. Neste momento, a precariedade está em toda a parte e o trabalho é realmente uma coisa rara. E a precariedade aparece, sem dúvida, como uma criação do novo capitalismo, que não quer nada a longo prazo, é tudo a curtos prazos. E destas conclusões, ou destas constatações, surge sempre, sem dúvida, o desemprego estrutural. Portanto, pessoas que têm tido ao longo da vida, já nas últimas dezenas de anos, pequenos percursos de trabalho que impedem a construção de um brio profissional, de uma identidade profissional, de uma carreira de vida. Conclusões importantes que, para o padre Constantino, são essenciais de materializar para assim poder reverter a situação de milhares de desempregados que cada vez mais sofrem com a situação que vivem. Quando o desempregado entra numa situação de desemprego, entra num estado de vulnerabilidade social, fica vulnerável, fica fragilizado, que pode depois evoluir para uma dependência de todos dos dispositivos de política social, portanto do RSI, de subsídio de desemprego, mas isso gera nele um sofrimento interior, porque se sente desclassificado, é como que o fator trabalho fica desvalorizado em relação realmente ao capital. Parco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Bela Vista, em Setúbal, o padre Constantino está habituado a lidar com muitos problemas sociais e humanos. A tese de mestrado, agora concluída, dá-lhe mais ferramentas para ajudar os seus paroquianos. Isso habilitou-me também a conhecer as políticas sociais que estão em curso, a conhecer porque é que elas são implementadas, a conhecer as suas virtualidades, mas também suas debilidades, ser capaz de debater não apenas com um coração bondoso, que muitas vezes se olham os atores sociais da Igreja, são pessoas boas, mas também debater com competência, com capacidade crítica, com capacidade de proposição de alternativas sociais. Isso vai me ajudar, de facto, no relacionamento, por um lado, na compreensão da pessoa desempregada, sofredora, que vem junto a mim pedir apoio, eu perceber tudo o que se passa no seu interior e criar com ele uma relação de empatia, como Jesus fazia. O padre Constantino Alves recebeu na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, o título académico em Serviço Social, tendo como nota final na tese 18 valores. A história há muito que faz parte das tardes de quinta-feira do programa Eclésia, é o contributo de Dom Manuel Clemente na rubrica O Passado do Presente. Ao longo destas semanas, propomos uma análise às mudanças que aconteceram na sociedade portuguesa e os desafios que tais mudanças provocam à evangelização ou à nova evangelização. Tema para o diálogo com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado por estar novamente mais connosco. E são, de facto, um conjunto de fatores, de alterações na sociedade portuguesa, isso que maneira. aos quais a Igreja não pode estar indiferente. Não pode, porque a Igreja somos nós, não é? E nós somos, ao mesmo tempo, católicos e membros desta sociedade, não é? E até certo ponto, participantes daquilo que são as ideias, as sensibilidades, as aspirações de cada tempo. Nós somos deste tempo, somos destas gerações que atualmente estão vivas. Se cada
geração classicamente se conta por 20 anos, se estivermos cá 100 anos, já temos aqui 5 gerações a conviver, não é? Exatamente. Interessa ter uma atitude positiva diante destas mudanças? Há de tudo. Mas isso que o Paulo acaba de dizer, diante destas mudanças, é dizer muito. É porque eu julgo que às vezes estamos tão imersos no decorrer dos acontecimentos e dos próprios acontecimentos que nem percebemos que há mudanças, não é? E é preciso sermos alertados para, levantando um pouco os olhos, ver as coisas, ao menos no médio prazo e na média duração, e percebemos que realmente mudou muito, não é? Enfim, para pessoas que já vão a meio dos 60, como é o meu caso, isso ainda é mais evidente, não é? Mas tem sido tão determinante que, como estamos, como olhamos o futuro, como convivemos, e comparando com o que era há 50, há 60 anos, realmente, que diferença. E hoje Nós já vimos o nascimento de uma cultura popular. Uma cultura popular, portanto, de um conjunto de ideias que são imediatamente difundidas e, até certo ponto, também imediatamente absorvidas pelo conjunto da população, independentemente dos estratos sociais, e isso é uma grande novidade da segunda metade do século XX. Depois, olhamos um pouco para, enfim, o incremento do chamado Estado Social, portanto, a intervenção do Estado em áreas que até aí estavam mais, enfim, recolhidas ao âmbito particular e assistencial. Agora o Estado, a partir dos anos 60, vai tendo uma presença maior nessas áreas. Agora, vamos àquilo que nós podemos chamar a mudança da valorização das coisas. Os valores. Eu não quero dizer logo desvalorização, mas também é isso, valorização também é isso, mas, vamos ver, aquilo que realmente vale, aquilo que realmente determina as opções, as escolhas, aquilo que as pessoas querem de si, querem dos outros, as expectativas que têm, isso efetivamente mudou muito e não podia deixar de mudar. Com a grande afluência aos centros urbanos que se começa a sentir cada vez mais, com essa macrocefalia também dita de Lisboa, enfim, e de outros centros populacionais, como concretamente aqui o Porto, esta deslocação para o litoral, a maior escolaridade, quer em termos secundários, quer mesmo, a pouco e pouco, em termos universitários, tudo isto efetivamente mudou muito a mentalidade e, portanto, também a valorização, o que vale e o que não vale, o que era antigo ou o que é novo, o que estava codificado e estabelecido ou aquilo que agora cada um vai escolher, independentemente de ser essa a opção dos que estavam antes. Tudo isso, dos anos 60 em diante, leva a uma enormíssima mudança. Eu peço ao Paulo para ler mais um trecho do professor Rui Ramos, que aqui nos está a acompanhar. Por um lado, restringia-se o mundo rural, abandonado pela população e pelas elites. Por outro lado, a classe média urbana, em expansão, atravessou uma transformação radical de valores. Durante o meu governo, lembrou Caetano, anos depois, assisti ao espetáculo de uma burguesia a desmoronar-se a partir das suas bases morais. Com uma igreja em crise, meios de comunicação cada vez mais infiltrados por elementos esquerdistas e agitação académica para cuja repressão o governo nem sempre tinha o apoio das famílias, dos estudantes e dos professores. Bom, é uma visão particular, mas enfim, um protagonista muito importante das coisas portuguesas, mesmo antes de ser Primeiro-Ministro ou Presidente do Conselho, como então se dizia, o professor Marcelo Caetano. Ele tinha estado na universidade, tinha sido até reitor da Universidade de Lisboa naquela crise académica do princípio dos anos 60, portanto ele sabia do que é que falava diretamente depois quando estava no governo e mais tarde quando escreveu essas apreciações. Mas ele incide aí em algo muito importante, é que, vamos lá ver, o regime de então, o chamado Estado Novo, assentava num conjunto de ideias, num conjunto de cosmovisões, visões do mundo e da própria sociedade, que tinham prevalecido a partir dos anos 20, 30, 40, né? E que com esse mesmo Estado Novo, quer em termos de situação, quer em termos de oposição, também estava mais ou menos standardizado. No que diz respeito a essa classe média urbana a que ele se refere e que era um apoio do regime, essa mesma estabilização permitiu que até
ao final dos anos 50, a princípios dos anos 60, até porque Portugal não sofreu diretamente a Segunda Guerra Mundial, senão talvez fosse mais depressa, mas não teria sido positivo que tivéssemos sido atingidos por tal conflito, com certeza. Mas, a partir dos anos 60, essa mudança, essa sensibilidade, as coisas que vêm de fora, também já com a televisão, cá estamos, ou com a rádio, com aquilo que se podia apanhar, não apenas na rádio oficial, mas na rádio clandestina que também se escutava. Lembro muito bem dessas sintonizações clandestinas. Enfim, tudo isso vai mudando a mentalidade mesmo dessas classes, e sobretudo a classe média urbana, alguma classe média urbana, que em geral apoiava ou permitia o regime e, sobretudo, uma transmissão cultural mais ou menos assegurada e estandardizada. Bem, isso vai mudar muito nos anos 60. As pessoas, claro, quando vêm do campo para a cidade ou das vilas, mesmo aquelas burguesias das vilas que mandavam os filhos estudar para Lisboa, ou para Coimbra, ou para o Porto, ou aqueles que se deslocavam também em termos de funcionalismo público, em diversos estratos, para as capitais, tudo isso também se desinstalava. Desinstalava-se fisicamente da terra, e nessa altura ainda não havia autoestradas para se lá ir rapidamente ao fim de semana, ou para poder estar a trabalhar num sítio e ir a dormir noutro, como hoje é mais frequente. Naquela altura não era assim, não é? Portanto, mesmo para uma distância de 50 km, a coisa era preparada de véspera. E, portanto, a deslocação não era apenas física, mas era também dos contactos, das relações, e até no que diz respeito às igrejas, e à Igreja Católica, às comunidades cristãs, a saída para a sua paróquia, onde as coisas estavam também mais ou menos garantidas. É assim um pouco trabalhar sem rede. E o ambiente torna-se mais fluido, mais capaz de absorver coisas que vinham, como digo, desses centros mais agitados, como era a França dos anos 60 e outros. Isso começa a incidir depois no mundo intelectual urbano, começa a incidir na universidade, e o professor Marcelo Catano queixa-se que já não podia contar, enfim, com os pais para ter os filhos na ordem, porque os próprios pais também já não sabiam muito bem o que haviam de fazer aos filhos, se é que também não participavam dessa mudança dos filhos. Portanto, tudo isto em termos de valores, não é? Sofre grandes abalos nos anos 60 e 70. Por um lado, há a valorização de alguns aspectos que têm mais a ver com a disponibilidade individual. Ou eu querer isto, ou eu querer aquilo, fazer isto ou fazer aquilo. Enfim, nessa altura também começa a aumentar o consumo e as disponibilidades para isso. Há também um crescimento económico na sociedade portuguesa que o permite, sobretudo nesses estratos mais urbanos. Portanto, há a valorização daquilo que for mais individual, e às vezes até roçando o individualista e o libertário também, nos anos 60, 70, e efetivamente existe. Por outro lado, há uma desvalorização de coisas que até aí estavam mais ou menos asseguradas. Sempre foi assim, as coisas que não se põem em causa, o próprio tratamento social não tinha nada a ver na altura com o que é hoje, nada, a maneira como nós nos abeirávamos, enfim, de qualquer autoridade, fosse administrativa, fosse de uma universidade, de uma escola, fosse até de um eclesiástico, não tem nada a ver com nada com o tocar-tomar que é hoje, não é? Absolutamente nada, não é? Portanto, essas desvalorizações das coisas que estavam iam a par, ou eram outra face da moeda, da valorização de coisas novas, que tinham a ver, sobretudo, com essa tal afirmação individual. Depois, no que é que isso afeta essencialmente, essa transformação, no que é que afeta essencialmente a pastoral? Vai afetar muito a pastoral, porque a pastoral é protagonizada por pastores e por ovelhas, passo o termo, ou seja, pelos católicos, das suas diversas acessões que existiam na época, nos anos 60, e portanto as comunidades cristãs também se começam a ressentir destas mudanças, e afinal de contas já não é assim, será de outra maneira. As mudanças do próprio Concílio Vaticano II, quer no aspecto litúrgico, quer na concepção do quem é quem na Igreja, a participação reforçada do laicato, tudo isto, enfim, mexia muito com certos enquadramentos tradicionais, com certos estilos tradicionais. Para dar lugar a uma convicção mais pessoal? A pouco e pouco, claro, a pouco e pouco. Havia alguns que, com certeza, para outros eram apenas mudanças que não se compreendiam bem, não é? E, claro, esta mudança de valores, quer no sentido de desvalorização, quer no sentido de valorização de outras coisas, quer nas tentativas de revalorização daquilo que não se podia perder, tudo isso marca muito os anos 60 e 70, é óbvio, e daí para cá igualmente. Ainda hoje, em termos de comunidade cristã, isso significa basicamente o quê? O nós percebermos que o protagonismo
que as pessoas têm, que nós todos temos na vida social e agora numa sociedade democrática, tem que ter alguma correspondência com o protagonismo que nós temos nas comunidades cristãs. E assim como nós, na sociedade em geral, comungamos num conjunto de valores, não é? Por exemplo, os que estão na Constituição da República Portuguesa, os que fazem parte das grandes declarações internacionais que Portugal subscreveu, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc., também tem correspondência para nós que somos crentes naquilo que é básico, olha, e aquilo que o Papa propõe agora para o ano da fé, que são os princípios básicos do cristianismo e da sua doutrina, na esteira do Concílio Vaticano II, do Catecismo da Igreja Católica e por aí fora. Portanto, requer uma outra consciência para que a valorização de cada um não seja por individualismo sem consistência, mas seja uma participação consciente naquilo que depois é uma tarefa comum, quer na sociedade, quer na vida da Igreja. Mas isso é um trabalho que requer mais tensa, mais explicação, mais empenhamento. As coisas não estão tão garantidas à partida como pareciam estar nos anos 50 e 60. Agora tem que ser, uma palavra que nós hoje usamos muito, assumidas. Quer dizer, cada um tem que consciencializar e fazer sua a proposta a que adere. Fatores de mudança na sociedade e na evangelização que estamos a analisar e continuaremos. Deus Dias, muito obrigado, Sr. Manuel, por ter estado connosco. Deus Dias, voltamos a olhar outros territórios, nomeadamente os ultramarinos e as transformações que provocaram na sociedade e na Igreja. E foram estes os conteúdos que hoje preparámos para si. Já sabe que os pode também encontrar online. Basta entrar em agência.eclesia.pt. Fique bem e até amanhã, se os quiser.